Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à aula de hoje. Nós estamos na classe de juvenis. Essa é a aula número 8 do segundo trimestre de 2020. Nosso tema do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Nosso assunto da lição de hoje é um convite de salvação. Nós temos 3 objetivos para serem alcançados nesta lição. O primeiro objetivo é explicar o que é salvação. O segundo objetivo, refletir acerca da dimensão do amor de Deus. O terceiro objetivo é conscientizar a respeito do que é seguir a Cristo. Convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Esse é o nosso texto áureo. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, versículos de 14 a 19. Acompanhe comigo a leitura. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nosso primeiro tópico dessa lição diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como explicar a dimensão do amor de Deus? Na verdade, é impossível explicar a dimensão desse amor. A Bíblia vem nos dizer no livro de 1 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, que Deus é amor. Então é impossível explicar a dimensão do amor, porque seria necessário explicar o próprio Deus. Deus é um ser eterno, infinito, infindável, sem início nem fim. É impossível explicar Deus. Então a completude do amor de Deus, o tamanho, largura e profundidade desse amor são insondáveis. É impossível ter essa tarefa, uma tarefa de tal magnitude quanto explicar o amor de Deus. Nós apenas podemos aceitar esse amor, e nós somos o alvo do amor do Criador, o alvo do amor de Deus. Ele simplesmente nos ama com uma intensidade tal que desde o princípio da história da humanidade ele quer um relacionamento com o ser humano, trazendo o ser humano à sua presença. E foi em Cristo que esse relacionamento, esse intenso e as dimensões desse amor puderam cumprir o propósito de aproximar o homem a Deus, de trazer novamente o ser humano ao Senhor. Todos nós conhecemos o que houve no princípio, como o ser humano pecou e abandonou Deus, mas Deus, com seu infinito amor por todos nós, fez uma promessa de redenção, de regeneração, em que todas as coisas voltariam ao seu devido lugar e o homem poderia voltar a estar com Deus. E o cumprimento dessa promessa é em Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, a promessa de Deus estava se cumprindo no sacrifício substitutivo de Cristo. Por cada um de nós, essa promessa se cumpriu. É necessário seguir a Deus, servir a Ele com santidade. Ser santo significa ser separado. Ser santo
não significa ser separado de algo, separado de alguém. Ser santo significa ser separado para alguém. Ser santo significa ser separado para algo. Então, aquele que é santo e está no processo de santificação também, não é que ele seja separado do mundo, ele é separado para Deus. Não é que ele seja separado das demais pessoas, mas ele é separado para uma certa obra. Então, ser santo é ser separado para alguém, separado para algo. Santo é aquele que a si mesmo ele se separa para Deus. E essa obra de santificação significa uma constância, algo progressivo, né? As práticas pecaminosas, elas vão sendo abandonadas. Por quê? Porque essa pessoa, ela é separada para obras santas, obras que agradam a Deus, obras que fazem bem. É Jesus que opera em nós essa obra, e é o Espírito Santo que nos santifica. Jesus é o autor e é o consumador da nossa salvação também. Ele operou essa obra de salvação. O Espírito Santo que habita em nós vem operando a salvação dentro da gente. Ele opera constantemente, diuturnamente, a salvação, a santificação, essa obra salvífica. E nós precisamos então obedecer verdadeiramente a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus a nossa norma de vida, nosso manual para seguirmos e termos uma vida verdadeiramente separada para o Senhor, santa para o nosso Deus. Nosso tópico 2 tem o tema que deu o seu Filho unigênito. O quanto Deus nos ama, já refletimos acerca dessa pergunta. O amor de Deus é tão grande que Ele entregou o seu único Filho, o seu bem mais precioso, Jesus, que em hebraico o nome é Yeshua e tem o significado de salvação. Foi enviado, entregado, Ele se deu por nós. Mas ainda há um ponto a considerar. Deus nos ama de uma tal maneira que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. E a salvação abrange todas as áreas da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação, ela é operada já no momento em que o pecador se arrepende, aceita Jesus como seu Salvador. A salvação é operada na vida dele. A salvação também é operada diariamente através da obra da santificação. A salvação também tem um aspecto futuro com respeito à nossa glorificação corpórea com Cristo. Logo, através dessa obra de salvação, você e eu somos livres da condenação eterna, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. O que seria a carne? A carne é um jeito de pensar, é uma certa maneira de pensar, são padrões de pensamento específicos. Nós nos referimos à carne. Todas as obras que nós fazemos, primeiro são geradas dentro do pensamento. Toda palavra que você fala, tudo que sai da sua boca, primeiro é gerado em seus pensamentos. Você tem um certo padrão. As obras malignas, as obras maléficas, são chamadas também de obras da carne. Há um certo padrão de pensamento carnal, mas a vida está naquele que agora anda segundo o Espírito, ou seja, essa pessoa tem a mente transformada. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, a conversão de um exército em marcha. Arrependimento é quando você vai mudar os seus padrões de pensamento e vai passar agora a ter uma nova forma de agir, de falar, porque primeiro a salvação ela é interna. Você é mudado de dentro para fora e logo, não só as suas palavras são diferentes,
mas a sua postura corporal, as suas vestimentas são diferentes, o seu olhar muda e as pessoas realmente vão perceber que você está diferente. Esse é um salvo, logo é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! É impressionante o preço pago por Cristo para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado e da condenação eterna. Para que nós pudéssemos ser livres desse jugo de condenação, Ele mesmo enfrentou a condenação por nós. Jesus Cristo aceitou ser julgado em meu lugar, ser julgado em seu lugar. Ele enfrentou aquilo que seria nosso, ele enfrentou um julgamento que seria meu e seu, tomou o nosso lugar, é uma obra substitutiva. E para que possamos entender o que é a salvação, eu gostaria que você pensasse comigo e lembrasse aí de alguma cena de filme ou de alguma cena de noticiário de TV em que você soube de um resgate. Houve alguma calamidade, algum desastre natural e foi necessário um resgate. Era necessário que profissionais entrassem em ação para poder resgatar as pessoas que estavam ali em perigo. Imagine como a vítima da calamidade estava, quão apavorada, ansiosa e temerosa com a situação, com risco de perder a própria vida. Os pais apavorados com o temor de perder a vida dos filhos, as mães desesperadas, os filhos desesperados. Até que o resgate chega e eles são resgatados com vida. Imagine o sentimento de gratidão dessas pessoas, o alívio que esses pais estão sentindo, que as crianças estão sentindo, a felicidade e a certeza de que foram agora sim livrados da morte. Isso acontece todos os dias no reino espiritual. A salvação ela é ofertada, ela vem do alto. E a salvação, como eu já disse no início dessa lição, é Jesus. Jesus em hebraico é Yeshua, e o significado desse nome é salvação. A salvação é ofertada a todos. Jesus é ofertado a todos. Mas há muitas pessoas que desconhecem a realidade de Jesus Cristo. Há muitos que desconhecem quem de fato é Jesus. E é necessário que eu e você apresentemos a realidade de Jesus para o mundo que está carecendo, desesperado da salvação. A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É nesse momento que tudo se faz novo e passamos a ser novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A salvação não é apenas uma libertação do jugo do pecado, mas a salvação também é uma aproximação de Deus. Então, aquele que aceita a salvação, que é Jesus Cristo, aquele que agora está andando em novidade de vida e vai abandonando hábitos destrutivos, vai se separando agora para Deus, ele vai se aproximando de Deus, começa a ter um relacionamento verdadeiro, sincero, real com o Criador, e a alegria toma conta dessa pessoa. A pessoa que estava por Cristo passa a viver uma transformação em todas as suas áreas de vida. Lembre-se você que aceitou a Jesus já há algum tempo, como era a sua vida anteriormente. Muitos provavelmente estavam ali amargurados, entristecidos, por obras praticadas, por coisas ruins feitas. Talvez você, adolescente, se lembre de como você era. Quem sabe você que me ouve era um brigão na escola, era alguém que respondia a todos, era alguém que não se interessava pelos estudos. Quem sabe quantas vezes você mentiu dizendo que estaria na sala de aula e não esteve lá.
e sabe também como se sentia após praticar esses atos. Porém, agora como uma nova criatura em Cristo, como sua vida mudou, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então, aquele que aceita Jesus verdadeiramente, ele anda em novidade de vida, ele é regenerado. A obra da salvação aplicada na vida dele torna essa pessoa uma nova criatura. É como se essa pessoa nascesse de novo. E o significado dessa palavra nascer de novo é nascer de cima, nascer de Deus. É alguém que nasceu do alto em oposição ao inferno, em oposição a todas as obras da carne, em oposição também às obras infernais, maléficas. Então aquele que nasceu de novo verdadeiramente é luz do mundo e sal da terra, torna-se um exemplo e um bom exemplo a ser seguido por todos. Qual é então a sua escolha? Você já aceitou a salvação em Cristo? Você é um salvo, uma salva em Cristo Jesus? Tem a certeza da sua salvação? Se você não tem a certeza da salvação, o que te impede de ter essa certeza? Reflita, por favor, neste momento. O que te impede de ter a certeza de que você pode sim entrar no céu e de que você pode ser aceito por Deus? O que te impede de ter essa certeza? Será que é algum ato que você vem cometendo, repetindo muitas e muitas vezes? Não tem conseguido abandonar algum vício? Mas eu venho te dizer que se o Filho, e Ele é Jesus Cristo, se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. A salvação, ela volta a ser ofertada neste momento, e a salvação é ofertada a você. Agora eu quero te lembrar, você que já aceitou a Jesus como seu principal, como seu único Salvador, como seu Senhor, eu quero te lembrar principalmente que você tem também um advogado, e é o próprio Jesus. Ele é um advogado em tua defesa. Ele conhece exatamente as suas fraquezas, as suas falhas, tudo que você pecaria, todas as vezes que você o negaria, mas conhecendo o futuro, vendo todos os erros que você cometeu e cometerá possivelmente no futuro próximo, ainda assim, Ele subiu na cruz do Calvário e abriu os braços para você, para mim. Você nunca surpreendeu a Jesus. Nenhum de seus erros o pegou de surpresa. Ele não deixou de te amar. E eu venho hoje, mais uma vez, ofertar a você, no nome do Senhor, esta salvação tão grandiosa que é Jesus Cristo, o Senhor. Se você já aceitou a Jesus, que bom! Mas se você ainda não aceitou, esse é o momento, esse é o dia propício, é o dia de salvação. E é importante deixar claro que a escolha pela salvação em Cristo requer atitude, e atitude diária. Veja bem o que está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é um ato de renúncia pessoal também. Tomar a sua cruz é renunciar a si mesmo. É uma atitude de cada dia. Tomar a sua cruz significa que você abrirá mão dos prazeres do pecado. Abrirá mão, sim, vai rejeitar as tentações. Tomar a sua cruz significa que você será humilde diante das circunstâncias, diante das situações, esperando em Deus a resposta de tudo. Tomar a sua cruz é saber que você enfrentará desafios, enfrentará sim dificuldades, mas o sol nasce para todos, assim como as aflições alcançam a todos. Não é porque você aceitou a Jesus que o mundo vai mudar para você. Não é porque você segue a Cristo que você não vai ser perseguido. Na verdade, uma das marcas do servo do Senhor é a perseguição. Você sabia disso? Se você ler a Bíblia Sagrada, os servos do Senhor são perseguidos.
Porém, eles nunca estão sós. Jesus está com eles. Aleluia! Para terminarmos, o recebimento da salvação inicialmente é marcado por 3 etapas. Primeiro, reconhecer que somos pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Segundo, confiar em Jesus como Salvador. Atos, capítulo 16, versículo 31. E por último, confessar a Cristo como seu Redentor. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Eu te convido agora a fazermos uma oração. Gostaria que você repetisse comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por me receber e por permitir que eu faça parte da família de Deus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à família de Deus. Deus te abençoe. Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. E este convite de salvação feito, eu realmente espero que você tenha aceitado este convite. Próxima lição será a lição de número 9, que tem o tema O que é o Reino de Deus? Uma lição que será imprescindível para o seu crescimento espiritual. Te aguardo então no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família e te guarde em nome de Jesus. Até a próxima aula.